Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula e o nosso assunto de hoje será tecido nervoso. Algumas características, pessoal, em relação a esse tipo de tecido. Com relação aqui a essas considerações iniciais, o que nós temos? O tecido nervoso, ele apresenta dois componentes principais. Um deles é chamado de neurônios, tranquilo, e são responsáveis pelas funções de recepção, integração e motoras do sistema nervoso, pessoal. Tranquilo? São geralmente as células mais conhecidas desse sistema. Entretanto, nós também temos outros tipos de células que são importantes, como é o caso aqui das células da glia ou neuroglia, que são responsáveis pela sustentação e proteção dos neurônios. Ou seja, essas células aqui da glia, elas dão suporte aqui para o bom funcionamento dos neurônios. Ou seja, elas são essenciais para o funcionamento adequado do sistema nervoso. Em relação aos neurônios, vamos analisar os seus principais componentes. Então, nós temos aqui, olha, corpo celular ou pericárdio, é onde fica a maioria das estruturas citoplasmáticas, como é o caso das organelas. Nós também temos aqui, olha, dendritos, eles são especializados na recepção de estímulos. Os dendritos, pessoal, eles são mais numerosos e eles são geralmente mais curtos do que os axônios. Então, os axônios, como vocês podem ver aqui, eles são especializados na transmissão de estímulos. Então, o neurônio ele apresenta geralmente vários dendritos, ok? Mas com relação ao axônio, é comum você encontrar neurônios que apresentam apenas um axônio, pessoal, ok? Então, aqui você vai observar uma representação didática de um neurônio. Nesse caso aqui é um neurônio modelo, né? Que nós estamos utilizando. Existem outros tipos de neurônios, né? Com outros formatos, tudo bem? Então, nesse caso aqui, vamos analisar as principais partes desse neurônio. Então, nós temos aqui, olha, os dendritos. Eles geralmente são curtos e bem numerosos. E nós temos aqui, olha, o axônio, que é responsável aqui, olha, pela transmissão dos impulsos nervosos, ok? E aqui nós temos o corpo celular, onde você observa aqui, olha, a presença do núcleo do neurônio, juntamente com as organelas citoplasmáticas, que estão aqui no corpo celular. Então, você observa aqui que o sentido, né, de transmissão da informação é isso aqui, olha, sinal de entrada através dos dendritos, ok? Nós temos a integração dessa informação aqui, olha, no corpo celular e aí a saída desse sinal através dos axônios, pessoal, ok? Além disso, vocês podem observar, né, que esse axônio aqui ele está protegido pela bainha de mielina, tudo bem? Então vejam bem, alguns axônios possuem a bainha de mielina, formada a partir de alguns tipos de células da glia, como nós veremos mais à frente, ok? Então, ela funciona como um isolante elétrico e que aumenta a velocidade de condução do impulso nervoso. Então, vocês observem aí nessa imagem, né, que um neurônio, ele se comunica, né, com outro neurônio através aqui, olha, das sinapses, pessoal, tudo bem? Observe que nesse caso aqui, esse contato não é um contato direto, tudo bem? Então, você observa aqui, olha, terminal axônico pré-sináptico, tranquilo? Então, nós temos aqui, olha, a fenda sináptica, que é um espaço que existe entre os neurônios. E aqui nós temos, olha, o dendrito pós-sináptico, ou seja, após a sinapse, tranquilo? Então, a informação ela segue esse sentido aqui, vindo pelo dendrito desse neurônio, passando pelo corpo celular, sendo transmitida aqui, olha, pelo axônio e chegando aqui ao dendrito de um neurônio vizinho, pessoal, ok? Nesse caso aqui é o neurônio pós-sináptico.
Então, observem que na legenda, né, desse neurônio modelo, nós temos o seguinte, olha, um neurônio, né, típico, como o neurônio pré-sináptico mostrado aqui, tem esse corpo celular, né, e as diversas projeções, ok? E aí ainda comenta o seguinte, né, olha, a região onde o terminal axônio se comunica com a sua célula-alvo, né, pós-sináptica, é conhecido como sinapse, tranquilo? Como nós já destacamos aqui anteriormente, ok? Então aqui você observa no detalhe, nessa imagem, né, no canto superior direito do vídeo de vocês, né, a bainha de mielina, né, envolvendo aqui o axônio, pessoal, tranquilo? E você observa que estão uns espaços, né, que a bainha de mielina ela não vai estar aí protegendo, que são chamados nós neurofibrosos, que são os espaços sem mielina, pessoal, tranquilo? Em relação às células gliais, então nós temos esses tipos principais aqui, olha. Astrócitos são células de forma estrelada, né, com múltiplos prolongamentos citoplasmáticos, tudo bem? Mas também temos oligodendrócitos, que são menores, né, e seus prolongamentos se enrolam em volta dos axônios, né, formando a bainha de mielina. E nós também temos aqui as células de Schwann, que tem a mesma função dos oligodendrócitos, porém se localizam, né, em volta dos axônios do sistema nervoso periférico, pessoal. Então, isso aqui são alguns dos tipos de células gliais, tranquilo? Aqui nessa imagem nós podemos observar outros tipos de células gliais, como o caso das células satélites, das células ependimárias, ok? Então, você observa aqui nessa imagem, né, os diferentes tipos de células da glia e aí um resumo das suas principais funções, ok? Então, nós temos aqui, olha, no sistema nervoso central, né, que é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal ou espinal, nós temos alguns tipos de células da glia, como é o caso dos oligodendrócitos, pessoal, que eles formam a bainha de mielina no sistema nervoso central, ok? Já as células de Schwann formam, né, a bainha de mielina no sistema nervoso periférico, pessoal. E aproveitando aqui a oportunidade, o sistema nervoso periférico é a parte do sistema nervoso que se encontra fora do sistema nervoso central, tudo bem? Ele é constituído por nervos e gânglios nervosos e sua função é conectar o sistema nervoso central com as outras partes do corpo humano, tranquilo? Aqui também vocês observam, né, essas células aqui do sistema nervoso central, como é o caso dos astrócitos, né, que eles dão suporte ao funcionamento dos neurônios. Nós também temos essas células aqui, né, chamadas de micróglia, que participam aí da defesa, né, das células do sistema nervoso central, entre outras células, pessoal, como é o caso das células ependimárias, né, que são fonte de células tronco neurais, ok? E nós também temos aqui as células satélites, que sustentam os corpos celulares, tranquilo? Aqui vocês podem observar, né, alguma dessas células gliais, né, atuando aí no sistema nervoso. Então você observa aqui, olha, os oligodendrócitos, tudo bem? Então você observa que seus prolongamentos, né, se enrolam em volta dos axônios, formando aí, né, o extrato mielínico, né, ou bainha de mielina, como vocês estão observando aí na imagem, tranquilo? Nós ainda temos os astrócitos, então observe que é um detalhe, né, os astrócitos, que são, né, as mais abundantes do sistema nervoso central, né, e são as que possuem as maiores dimensões, né, entre as células gliais. É importante que se diga, né. Esse nome astrócito, como já foi comentado anteriormente, se deve aí ao formato dessa célula, que lembra aí uma estrela, ok? E desempenha, né, funções muito importantes, como a sustentação e a nutrição dos neurônios, pessoal, ok? E nós ainda temos aqui as micróglias, pessoal, que atuam como células de defesa, tranquilo? Os neurônios, pessoal, eles geram e conduzem sinais. Então, vejam bem, os neurônios processam, né, a informação na forma de potenciais de ação, os quais são gerados quando os canais iônicos na membrana plasmática se abrem e permitem que íons
se movam através da membrana. Então, esses canais iônicos, pessoal, são canais que permitem a passagem de íons, como é o caso, por exemplo, do íon sódio, do íon potássio, entre outros íons. Lembrando que íons são elementos químicos, tá? No caso, átomos que ganharam ou perderam elétrons, pessoal, ok? Então, aqui você observa, né, formação e condução do impulso nervoso. Então, observe, né, inicialmente aqui nessa representação didática, que nós temos aqui, olha, o desenho de um neurônio. Observe que, olha, neurônio em repouso. Então, aqui você observa, né, no detalhe, né, uma parte do axônio, ok? No detalhe aqui, olha, a membrana plasmática. Então, você observa que, olha, a superfície da membrana e aqui o citoplasma, pessoal. Então, você observa esses sinais positivos, eles indicam que, olha, excesso de cargas positivas e aqui você tem o excesso de cargas negativas. Então, você tem uma diferença aqui nesse padrão de distribuição de cargas, pessoal. Tudo bem? Então, em um neurônio, a quantidade de íons sódio fora da célula, nesse caso aqui, olha, esse íon sódio aqui, olha, fora da célula é maior que a de íons potássio em seu interior. No caso desses íons aqui, olha, íons potássio, tudo bem? Então, a face externa da membrana ela apresenta carga positiva, como vocês estão observando aqui, né? E a interna, com maior concentração de íons fosfato, bicarbonato e proteínas, apresenta carga negativa, como vocês estão observando aí na imagem, pessoal, tranquilo? Então, por causa dessa diferença, tudo bem? A membrana ela fica polarizada, ou seja, você tem aí a presença de um potencial, né, que nós chamamos de potencial de repouso, devido aí a essa diferença, né, de cargas. Então, nesse caso, é um potencial de repouso que nós temos aqui, que é de cerca de 70 milivolts, pessoal. Então, observa aqui, olha, na legenda, né, o sódio, né, no caso, o íon sódio está mais concentrado fora e o íon potássio está mais concentrado dentro. Tranquilo? Então, nessa primeira imagem aqui de cima, ok? Então, vejam bem, quando a membrana do neurônio é atingida por um estímulo de natureza química, elétrica ou mecânica, os canais de sódio se abrem, né? Como vocês estão observando bem aqui, olha, canal de sódio aberto. Observem que na imagem anterior o canal de sódio estava fechado, mas quando esse canal se abre, o que acontece? O íon sódio ele consegue entrar no neurônio. Por quê? Porque a concentração do sódio era maior fora da célula e menor dentro. Então, naturalmente, esse íon ele consegue se deslocar por difusão, pessoal, ok? Sendo deslocado do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, tranquilo? Então, por isso ele entra na célula. Então, isso aí acaba provocando a inversão da carga elétrica na membrana nessa região. Então, você observa que, olha, nessa região você tem, olha, carga negativa e aqui você tem carga positiva. Então, aqui, pessoal, vou até destacar para vocês, olha, nessa região ocorre a inversão de carga, tudo bem? Então, isso é muito interessante. Então, isso aí forma o chamado potencial de ação, que pode se propagar ao longo do axônio, como vocês estão observando aqui, olha. Ele está se propagando aqui, olha, ao longo do axônio, nesse sentido bem aqui. Isso acontece porque, pessoal, depois que nós temos a despolarização, olha aqui no detalhe, despolarização, né? Nós temos aqui essa inversão, né, nas cargas, ok? O que vai acontecer? Vai ocorrer o processo, né, de deslocamento desse potencial de ação. Então, no local onde o íon sódio estava entrando, que é esse local aqui, o íon sódio não vai poder mais entrar. E mais à frente o íon potássio vai poder sair. Então, isso é bem interessante, né? Observe que ele comparando a imagem do meio com essa terceira imagem aqui de baixo, ok? É isso que ele coloca na legenda. O potássio sai e a polaridade é restabelecida, né? Chamamos aqui isso de repolarização. Então, o sódio da região adjacente, né, que seria da região vizinha, né, ao estímulo acaba entrando, pessoal. Então, com isso ocorre a propagação aí desse potencial de ação. Então, de fato, isso é bem interessante, ok? Os neurônios se comunicam com outras células. Então, vejam bem, cada neurônio está ligado a muitos outros, né, através das sinapses,
que é formada, né, pela união entre o axônio de um neurônio e os dendritos, né, ou o corpo celular de outro. Então você observa que, olha, um neurônio pré-sináptico, ok? Por que pré-sináptico? Porque está antes da sinapse. E aqui nós temos o neurônio pós-sináptico, porque está depois da sinapse. Então você observa que, olha, sinapse aqui nesse ponto. Então os neurônios eles se comunicam entre si através dessas sinapses, pessoal. Então isso é bem interessante, né? Então você observa, né, a transmissão da informação através dos potenciais de ação, pessoal, ok? Outra coisa legal é o seguinte, né? O tipo mais comum de sinapse no sistema nervoso é a sinapse química, tranquilo? Na qual a mensagem química da célula pré-sináptica induz mudanças na célula pós-sináptica. Então você observa que, olha, o neurônio no detalhe, que é o neurônio pré-sináptico. Você observa aqui nessa representação didática o axônio. E aqui você observa, né, as vesículas com neurotransmissores. Então você observa aqui, né, essa região da fenda sináptica. E aqui você já tem, olha, a membrana plasmática do neurônio vizinho, que seria o neurônio pós-sináptico, pessoal. Pode ser, por exemplo, a membrana plasmática de um dendrito ou do corpo celular do neurônio vizinho, pessoal, ou neurônio adjacente. Então vejam bem, a sinapse, né, ela de fato se caracteriza pela ausência de contato físico entre os neurônios. Todavia, né, a transmissão é possível justamente devido aqui aos neurotransmissores, tranquilo? Então vejam bem, ao atingir as ramificações finais do axônio, o impulso nervoso ele provoca o esvaziamento de várias vesículas sinápticas, como vocês estão observando aqui nessa imagem, né, que é uma representação didática, ok? E com isso ele provoca o esvaziamento aí dessas vesículas e a substância química dentro dessas vesículas vai poder o que? Sair, né? E com isso, né, ocorre a liberação aí dos neurotransmissores, pessoal, ok? No caso, estão representados didaticamente aqui por essas estruturas, ok? Então, os neurotransmissores, pessoal, são substâncias químicas que se difundem, né, pela sinapse, ok? E se ligam a proteínas da membrana, no caso aqui seriam receptores, né, como estão observando, no caso aqui também de outro neurônio. Assim, a membrana torna-se mais permeável, né, ao sódio, por exemplo, né, e surge assim um potencial de ação, pessoal, que se propaga pelo neurônio estimulado. Então isso é bem interessante, né, esse mecanismo aí de transmissão da informação através dos potenciais de ação e eventualmente através aqui dos neurotransmissores nas sinapses químicas. Ok, pessoal? Então, mais uma vez, obrigado pela atenção.